Francisco, ele teve esse nome por causa do avô, que chamava Francisco, tinha o apelido de Chiquinho, e também em homenagem a São Francisco. São Francisco era, o amigo da natureza, a simplicidade, a pobreza, e esse meu filho Francisco me lembrava muito isso, desapego às coisas materiais. Chegava a me incomodar de tão desapegado que era. Se você pedisse para ele o relógio, ele te entregava o relógio. O Francisco, ele nasceu já doentinho, demorou muito para descobrir a síndrome que ele tinha. Um francês chamado Antoine Marfan, que descobriu essa síndrome um ano só antes dele falecer, que a gente ficou sabendo que ele tinha. É uma doença genética, desde que as primeiras horas dele foram horas difíceis, problemas respiratórios graves, deformidades físicas nas perninhas, dos pezinhos, Então foi muito difícil, mas ele sempre lidou bem com essas dificuldades, com essas deformidades. Ele sempre foi um menino que gostava da vida, apesar do sofrimento, tudo fazia ele feliz, tudo. Ele era uma pessoa grata. Eu falo assim, eu nunca vi tanta gratuidade numa pessoa. Qualquer mimo, qualquer coisinha que você fizesse para ele, era aquela alegria. E outra coisa também assim que eu falo do Francisco, como pessoa, ele não tinha mágoa no coração, ele não tinha maldade no coração. A gente vê hoje já crianças pequenas que já têm alguns pensamentos, de maldade, às vezes com outro coleguinha, ele nunca teve. Ele sempre foi um anjo, sempre um anjo. As pessoas que trabalhavam comigo sempre falavam, nossa, esse menino é um anjo. Tinha dificuldade para respirar, até os últimos dias da vida dele. Era dificuldade para dormir, dificuldade para fazer qualquer atividade física. Mas ele nunca desanimou. E assim, os últimos instantes da vida dele foram de serenidade. Foi uma despedida assim, ele foi de helicóptero para Belo Horizonte, eu não pude ir. Me perguntava assim, mãe, quem vai comigo? Eu falei, meu filho, Deus, que sempre esteve com você. Aí ele disse para mim assim, eu te amo, mãe. Eu falei assim, eu também te amo demais. Foram as únicas palavras assim que a gente falou um pro outro, Então a caminhada dele, eu falo que foi assim um rastro luminoso. Foi muita luta, muito sofrimento. E falo também que ele me ensinou muito. Eu sempre tive um temperamento muito forte, muito agitada, muito, querer ser dona da verdade. E ele veio me ensinar que as pessoas são iguais, que a gente precisa respeitar o limite do outro, que o mais importante não é o que a gente vê por fora, é o que a gente vê por dentro. Então eu aprendi demais com ele. E as pessoas que conviveram com ele também sempre falaram isso, desse aprendizado, dessa bondade. Ele viveu 15 anos, ia completar 15 anos. Ele morreu no dia 24 de junho, no dia da cidade, de 1999. Ele foi socorrido aqui no hospital e veio o helicóptero de Belo Horizonte para resgatá-lo, Mas ele faleceu no ar. A caixinha de guardar beijinhos, aparentemente a pessoa acha assim, ai que coisa fofa, uma caixinha para guardar beijinhos. A gente chega assim até a romantizar essa caixinha, mas na verdade eu consegui transformar a deformidade torácica que ele tinha, um afundamento assim no tórax bem acentuado, e ele se sentia incomodado porque crianças perguntavam o que ele tinha. E eu respondia, é a caixinha da mãe guardar beijinhos. E eu guardei milhões de beijinhos naquela caixinha. Eu posso garantir que ela partiu daqui assim, lotada de beijinhos. E isso me faz pensar assim, que a gente pode transformar uma coisa ruim, uma coisa aparentemente que não tão bonita, numa coisa boa. Depende muito do coração, da sensibilidade que a gente tem, do olhar da gente. É capaz de transformar uma deformidade torácica
numa caixinha de guardar beijinhos. Eu resolvi colocar os textos em ordem e escrever um livro para deixar como memória dos meus netos, bisnetos, os outros que virão, né, para eles terem conhecimento que tiveram um tio, como que foi, né, que teve essa pessoa na família, a trajetória dele, o que ele nos ensinou, porque ele ensinou para todos nós, para a família e para todas as pessoas que conviveram com ele. Tem sempre assim uma lição de vida. Então, eu aprendi isso com o neto. Então, os depoimentos dos amigos dele, né? Amiga, tem até um capítulo sobre uma amiga especial dele. E eu resolvi colocar no papel para tornar assim um documento mesmo, uma recordação para a família, né? Para as gerações posteriores, né? A gente peca muito nesse sentido, a gente escreve pouco sobre a família. Eu acho que todo mundo deve escrever sobre a família, sobre o avô, bisavô, porque vai caindo no esquecimento, né? Infelizmente vai caindo no esquecimento. E quando você vem à tona os sentimentos, a convivência, né? Você colocar no papel é muito bom. A tecnologia ajudou muito, mas nessa questão assim de documento, de coisas palpáveis, né? O livro físico, não o livro digital, eu acho muito importante. Eu espero assim que esse livro, meu objetivo não é vendas, né? O objetivo dele é partilhar mesmo essa história com as pessoas, mesmo as pessoas que não conviveram com ele, mas que me conhecem. É a superação da dor com serenidade, porque sofrer é muito difícil. O ser humano ele não aceita muito sofrimento. E esse livro, principalmente quando eu fui escrevendo, fui lembrando, né, os detalhes, eu sempre lembrando da serenidade dele no sofrimento. Em momento algum eu vi ele desesperado, bravo, gritando, nada. A lição que me dá é essa, é a serenidade no sofrimento. A gente consegue superar melhor a dor se a gente tiver serenidade, se a gente conseguir, né, ficar mais sereno, mais confiantes no amor de Deus. Olha, eu ainda não tenho assim, eu vou deixar meu telefone porque eu não conversei ainda com a livraria para deixar, eu ainda não pensei nisso, mas quem quiser adquirir é só ligar para mim que eu levo até onde a pessoa está. É mesmo um valor simbólico, porque a gente tem gastos, né? Eu tive o patrocínio do Casarão das Artes, do Cicobi, né? Mas mesmo assim, eu gostaria de doar, eu não gostaria de vendê-lo não, mas é necessário, né, para cobrir pelo menos as despesas. O telefone é 33 99944 2928. E outra coisa assim, eu quero muito que as pessoas que têm essa síndrome, que elas possam ter acesso a esse livro. Aqui em Caratinga tem raríssimos casos, mas tem. Assim, para que eles também possam sentir assim amenizados, tocados, né, sensibilizados e até animados, né? Porque não é uma síndrome fácil. Ela é a degeneração do tecido conjuntivo. Então ela atinge todos os órgãos. Meu filho, se ele tivesse que viver mais tempo, ele ia ficar cego, ele ia parar de andar, ia complicar bastante a vida dele. Eu sempre falo que Deus levou ele no melhor momento da vida dele, no auge no auge da carreira dele. Deus o levou.